Olá, galera! Vamos fazer a atividade 4, bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo é a semi-reta com origem no vértice desse ângulo e que o divide em dois outros ângulos congruentes. Então, bissetriz é uma reta que divide o ângulo ao meio, divide bem certinho no meio. Então, por exemplo, aqui, olha. Então, olha, isso daqui, para quem não lembra, é o ângulo. Nós temos dentro de um triângulo 3 ângulos. Então, bissetriz seria uma reta que passaria bem no meio deste ângulo, mais ou menos isto daqui, tá? Então, bissetriz, ela divide o ângulo em duas partes iguais, em duas partes congruentes. Dois ângulos congruentes significa que são dois ângulos que têm a mesma medida. E todos os ângulos nós podemos fazer isso, nós podemos traçar a bissetriz, certo? Daí eu fico com um ângulo embaixo, um ângulo em cima, com a mesma medida, com o mesmo valor. Todos eles, olha, dá para ser feito isso, tá? Então, isso é bissetriz. É uma semi-reta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Está perguntando qual o valor dos ângulos formado pelas bissetrizes de seus ângulos internos. Aí, o que a gente tem que notar? Que aqui está falando que o triângulo é equilátero. Se o triângulo é equilátero, significa que estas três medidas aqui, ó, AC, CB e BA, têm o mesmo valor. E se essas três medidas têm o mesmo valor também, significa que os ângulos também têm o mesmo valor. Não o mesmo valor das retas, né? Mas os ângulos, eles têm a mesma medida, o mesmo valor. E nós temos que lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá sempre 180. Então, se eu pegar 180 graus e dividir por 3, nós vamos encontrar o número 60. Então, significa que cada um destes ângulos, eles medem 60 graus. Eu posso escrever aqui, olha, 60 graus. Então, este ângulo aqui mede 60 graus. E aí, se eu dividir esse ângulo exatamente ao meio, quanto que vai medir o pedacinho? Se ele inteiro mede 60 e eu dividir ao meio, é a mesma coisa que eu pegar 60 e dividir por 2. Então, cada ângulo desse daqui vai medir 30 graus. Próxima questão. ABC é um triângulo isósceles com ângulo do vértice de 40 graus. Determine o ângulo formado pelas bissetrizes dos ângulos internos. Então, lembrando o que é triângulo isósceles. Triângulo isósceles é um polígono que apresenta 3 lados, sendo 2 deles congruentes, mesma medida. Então, lados congruentes são lados que têm a mesma medida. No caso aqui, seria o lado AB, ele tem a mesma medida do lado AC. Então, como eu falei no exercício anterior, a soma dos 3 ângulos de um triângulo dá 180. Então, vamos analisar. Quando nós temos lados iguais, lados congruentes, nós temos a mesma medida. Então, estes dois ângulos aqui, ó, eles têm a mesma medida. E esse daqui é 40. E se nós somarmos os 3, vai dar 180. Então, o que nós fazemos? Pegamos o 180 e tiramos esse 40 que a gente já tem. Então, quanto que sobrou? Sobrou 140. Esse 140 a gente divide entre estes dois. 140 dividido por 2 vai dar 70. Então, significa que estes dois ângulos aqui, eles medem 70 graus cada um. Então, nós sabemos que este ângulo mede 70, este ângulo mede 70 e este ângulo mede 40. O que está pedindo? Para determinar a bissetriz dos ângulos internos. Então, a gente vai determinar qual é a bissetriz desse ângulo. É 40 dividido por 2, quanto dá? Qual é a bissetriz deste ângulo? É 70 dividido por 2. Aí é só calcular. Próxima questão. ABCD é um quadrado. As bissetrizes dos ângulos internos determinam 8 ângulos. Qual o valor de cada um? Então, lembrando que bissetriz é uma semi-reta. Vamos traçar aqui
estas semirretas. Então, olha, partindo do A, só um minutinho, partindo do A e chegando até B, eu tracei uma semirreta e dividi o ângulo, olha, em duas partes. Agora, saindo do D e indo até B, mesma coisa. O que acontece? Falou que determinou agora 8 ângulos. Por quê? Porque aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós tínhamos só 4 antes de eu fazer essas bissetrizes. Depois que a gente cortou ao meio, dobrou a quantidade, foram para 8. Qual o valor de cada um? Então, precisa descobrir qual é o valor de cada um destes ângulos. Aí tem uma coisa interessante. No quadrado, eles formam o ângulo reto. Ângulo reto é denotado por este quadradinho e este pontinho dentro. Reparem que todos são iguais. Quando aparece isso, diferente do arquinho do outro exercício, significa que esses ângulos aqui, eles medem, cada um deles, 90 graus, tá? Então, esses ângulos medem 90 graus. E o que está pedindo? A bissetriz. O que é a bissetriz? É pegar este ângulo e dividir por 2. Então, é facinho agora para vocês descobrirem, porque é só vocês dividir 90 por 2. Último exercício. ABCD é um losango com 2 de seus ângulos internos medindo, respectivamente, 40 graus e 140 graus. Então, se nós analisarmos aqui, olha, tem um ângulo em azul e tem um ângulo em vermelho. Um é 40 e o outro é 140. Então, este aqui, que ele é maior, ele vai medir 140 graus. E este, que é menor, vai medir 40 graus. Lembrando que este ângulo aqui de baixo vai ser igual ao de cima, então ele mede 40 também, e este ângulo do lado mede 140. Qual o valor dos ângulos determinados pela bissetriz dos ângulos dos vértices? Então, o que vocês têm que fazer? Encontrar a bissetriz de 140 e encontrar a bissetriz de 40 graus. Lembrando que bissetriz é só pegar o valor do ângulo e dividir por 2. Ótima atividade a todos vocês!